ao vivo, mais uma vez ao vivo, com o programa De Olho no Streaming. E hoje eu vou falar sobre uma série bastante pesada. Eu vou falar sobre a série Dahmer, um canibal americano. No mês passado, eu falei sobre a série sueca Amor e Anarquia. A vibe mudou totalmente. A série de hoje é realmente muito pesada, é baseada em fatos reais, né? É baseada numa pessoa que existiu e que cometeu 17 assassinatos. O Dahmer, né? O Jeffrey Dahmer, matou 17 pessoas, né? Todos do sexo masculino. No meio das vítimas, inclusive tinha um garoto de 14 anos de idade. O Dahmer, ele estuprava, assassinava, praticava necrofilia, praticava canibalismo. Os crimes realmente eram bem hediondos. E eu estou aqui hoje não só para falar a respeito do Jeffrey Dahmer, da psique dele, vou falar um pouco sobre psicopatia, sociopatia, transtorno de personalidade borderline, vou explicar as diferenças, mas eu gostaria também de falar sobre a questão do racismo na sociedade estadunidense, que facilitou muito o trabalho do Jeffrey Dahmer, né? O Dahmer nasceu em 1960, ele cometeu o primeiro crime dele em 78. No dia 18 de junho de 78, eu tinha um dia de vida quando o Dahmer praticou o primeiro crime. Os dois primeiros homens que ele matou... Oi, Jefferson, seja muito bem-vindo. Os dois primeiros homens que ele matou eram brancos, né? Mas o Dahmer tinha uma preferência por homens negros. Ele também atacou homens hispânicos, asiáticos. Ele tinha uma preferência pelos não brancos, né? Os únicos brancos que ele matou foram os dois primeiros. E os crimes do Dahmer foram ficando cada vez mais próximos. Do primeiro para o segundo crime, né? Levou um bom tempo. Enfim, ele cometeu crimes de 78 a 91, quando ele foi preso, mas o grosso mesmo dos crimes ele cometeu de 89 a 91. Então, do primeiro para o segundo, eu não lembro exatamente o tempo que ele demorou, mas alguns anos se passaram. E o Dahmer teve uma infância muito complicada, né? A mãe dele tomava mais de 20 comprimidos de psicotrópicos, né, quando estava grávida. Era uma mulher muito violenta. Oi, Jaqueline, querida, essa live é dedicada a você. Foi a Jaqueline me analisando que pediu para eu ver essa série. Foi uma experiência dolorosa, difícil, mas foi muito importante, né? Me permitiu pensar em várias questões importantes. O pai do Dahmer também se sentia meio culpado, porque ele mesmo tinha desejos assassinos, mas o pai do Dahmer nunca cometeu um crime. Então, o Dahmer ele sofreu várias influências. A mãe se medicava muito durante a gravidez, os pais brigavam demais, o pai tinha desejos assassinos, a mãe era muito fria com ele, o pai já era mais preocupado, mais atencioso, mas mesmo assim não era aquele pai maravilhoso. Ele sofreu várias influências que provavelmente o tornaram uma pessoa perturbada, né? Eu sempre aceitei a ideia de que a psicopatia era algo genético, que a sociopatia era algo que a gente podia adquirir pelas más experiências da infância. Eu faço uma distinção entre psicopatia e sociopatia. Alguns pensadores, alguns profissionais da área da saúde mental fazem essa diferenciação, outros não fazem, né? Então, eu sempre vi a psicopatia como algo genético, né? Vem de fábrica, e a sociopatia como algo que a gente adquire por meio das experiências, né? E a partir dessa série eu comecei a rever esse valor. Oi, Darling.
Embora o Jeffrey Dahmer não seja, ele já faleceu há muito tempo, ele foi assassinado no presídio em 1994. O Jeffrey Dahmer, na verdade, não era um psicopata nem um sociopata, ele tinha o transtorno de personalidade borderline, né? Mas apesar disso, a série me fez pensar na questão da psicopatia. Mesmo o Dahmer não sendo um psicopata, eu acabei parando para pensar na psicopatia, né? O que define a psicopatia não é o ato de matar, nem todos os psicopatas matam, a maioria não mata. O que define a psicopatia é a falta de compaixão, é a falta de empatia. A pessoa não se importa. Existem graus diferentes. O psicopata comunitário é aquele que não derrama uma gota de sangue, mas nem por isso deixa de causar estragos na vida das pessoas. O psicopata comunitário é aquele colega de trabalho que puxa o tapete dos outros, que rouba a ideia dos outros, é aquele chefe que demite, que oprime, sem nenhum tipo de remorso. Enfim, é qualquer pessoa que passa por cima dos outros para conseguir aquilo que deseja. Né? É toda pessoa que não leva em conta os sentimentos e as necessidades de outras pessoas. Para o psicopata, o outro não existe. Né? Então, a necessidade do outro, o desejo do outro, pouco importa. O psicopata ele quer se satisfazer, ele quer se realizar, mesmo que para isso ele ignore as outras pessoas, mesmo que para isso ele machuque as outras pessoas. Mas nem todos, a maioria não mata. Né? O serial killer, o assassino em série, ele é um tipo bem privilegiado, né, bem grave de psicopata. Mas vale ressaltar que nem todo serial killer é psicopata. A maioria é. Normalmente, o serial killer é psicopata, mas ele pode ser psicótico, ele pode ser borderline. Né? Embora o Dahmer tivesse características bem próprias, ele tinha sintomas muito típicos da psicopatia, para mim, ele era um borderline. Inclusive, ele foi diagnosticado como borderline. Né? Algumas pessoas acham que ele era psicopata, mas ele foi diagnosticado como borderline. A questão da necrofilia, por exemplo. O que é a necrofilia? É manter, né, é fazer sexo. Eu ia falar manter relação sexual. Não existe relação sexual com uma pessoa que está morta. Ele fazia sexo com cadáveres. A necrofilia é um sintoma muito típico dos psicopatas, né? Dos psicopatas graves, não dos comunitários. Porém, o Dahmer ele tinha muito medo da rejeição e do abandono. Quando ele tinha 17 anos de idade, o pai dele saiu de casa, logo depois a mãe saiu também, e ele ficou sozinho, né? Bebendo, né? Sem rumo, e enfim. Então ele tinha muito medo de ser abandonado, porque ele já tinha sido abandonado pelos pais. Antes mesmo dos pais saírem de casa, ele já tinha sido abandonado. Então ele matava as vítimas para poder ter controle total em relação às vítimas. Ele tinha um projeto muito maluco, ele queria fazer zumbis. Ele queria transformar os amantes em mortos-vivos, pessoas que se movem, mas que já estão mortas. Ele tinha esse projeto completamente maluco, porque ele não queria perder as pessoas. Ele não conseguia se relacionar com pessoas que podiam decidir, que podiam agir livremente. Então, diante do menor gesto de abandono, diante do menor gesto de rejeição, ele decidia matar. Né? E ele não tinha prazer em ver a pessoa sofrendo, né, durante o processo da morte. Não era essa a grande questão para o Dahmer. Muitos psicopatas que cometem crimes em série, eles se comprazem, eles se divertem torturando durante dias ou durante horas, vendo aquele sofrimento. E para o Dahmer a questão não era essa, não era fazer as pessoas sofrerem. Ele queria fazer sexo com pessoas inertes, ou com pessoas desacordadas, pessoas que estão inconscientes, porque ele drogava as pessoas, ou com cadáveres, né? Porque era a única forma de não ser abandonado, era a única forma de ser julgado, de não ser julgado, de não ser criticado. Né? O Dahmer
embora fosse um homem muito gentil, muito educado, muito bonito até, ele devia ter uma autoestima extremamente baixa. E aí a gente cai na questão, né, do abandono, da rejeição dos pais, principalmente da mãe, né? Como a questão do amor na infância é fundamental para a constituição da autoestima. É muito difícil uma pessoa saber amar, é muito difícil uma pessoa ter empatia se ela não recebeu o amor. Isso não significa dizer que toda criança que foi maltratada, que toda criança que não foi amada devidamente pelos pais, vai se tornar uma psicopata, ou uma sociopata, ou vai se tornar alguém com transtorno de personalidade borderline. Desde o começo da série, né, quando eu comecei a ver a série, eu pensei, ele é um psicopata. Mas por que tanto medo da rejeição? Por que tanto medo do abandono? E mais para frente, na verdade, tem, além da série, tem um documentário que mostra gravações com a voz do Dahmer, enfim, que remonta toda a história. E foi nesse outro documentário que se falou sobre a questão do borderline, que faz total sentido. Né? O transtorno de personalidade borderline, normalmente nesse transtorno, as pessoas não matam, não é o mais comum. Tá? Mas em casos extremos, em casos mais graves, a pessoa pode cometer assassinatos, sim. Né? Então, o caso do Dahmer é um caso extremo de borderline. Né? O interessante é que o psicopata, ele tem assim, ele não tem empatia, as emoções dele são muito fracas, ele é muito racional, o sistema límbico, né, do psicopata funciona muito mal, tem uma ação muito baixa. No borderline, já existe uma ação exagerada do sistema límbico. Porém, pode levar a resultados muito parecidos. Um é emocional demais, o outro é racional demais, mas os opostos acabam se tocando. E um borderline pode se tornar excessivamente agressivo, excessivamente violento, embora não seja o mais comum. Né? Na infância, na adolescência, ele nunca conseguiu conexão nenhuma com ninguém. Né? E é interessante porque ele atrai as vítimas para o apartamento dele mediante uma promessa de pagamento. Ele se oferece para tirar fotografias e oferece um pagamento. Pode parecer um detalhe bobo, sem muita importância, mas é um detalhe muito, muito relevante. Por quê? Quando você oferece dinheiro para uma pessoa ficar com você, fazer qualquer coisa com você, isso já mostra uma baixíssima autoestima. Embora ele tivesse toda uma lábia, ele era muito sedutor, muito interessante, apesar disso, ele usava como recurso oferecer dinheiro. Inclusive, a última vítima dele, que não chegou a ser vítima, porque conseguiu se safar, e por isso o Dahmer foi preso, ele foi até o apartamento do Dahmer para receber um dinheiro, para tirar umas fotos. E ele não foi o primeiro que se dirigiu ao apartamento do Dahmer para ganhar dinheiro. Então, esse recurso de oferecer dinheiro para as pessoas, olha, eu vou te fotografar, você é muito bonito, você parece modelo, eu vou te fotografar, eu te pago tanto, né, para fazer essas fotos. Esse recurso mostra muito claramente, né, a falta de confiança, a falta de autoestima do Dahmer. Ele tinha que colocar o dinheiro na roda para poder manter aquelas pessoas no controle dele, né? Porque eu pensei muito a respeito da questão da psicopatia vendo a essa série. Tá, tudo bem, não acho que o Dahmer seja um psicopata, mas, querendo ou não, eu passei a pensar a questão da psicopatia de uma outra forma. Né? A psicopatia, ela tem causas, ela tem tendências genéticas, sim, mas não é só isso. Como qualquer outro transtorno, o meio ambiente, o meio social interfere demais na formação de uma mente psicopata. Eu quero diferenciar aqui psicopata, tá, de sociopata.
Tem profissionais da saúde que não diferenciam, outros diferenciam, né? Qual é a grande diferença que eu aprendi? Os psicopatas, a psicopatia já é mais genética, não depende tanto do ambiente, a sociopatia já depende mais do meio ambiente. Hoje eu acho que as duas dependem muito do ambiente. E o psicopata, ele tende a ser mais racional, mais discreto, ele consegue disfarçar mais as intenções dele, enquanto que o sociopata, ele é mais estourado, ele é mais explosivo, ele tende mais a fazer coisas erradas de um jeito mais visível, né? É mais fácil um sociopata ir para a cadeia do que um psicopata. Uma outra diferença que é levantada é que o psicopata, ele, além de não ter empatia, ele não consegue criar nenhum tipo de vínculo afetivo. O sociopata, mesmo não tendo consideração pelas pessoas, mesmo não tendo respeito pelas pessoas, ainda consegue criar algum tipo de vínculo, né? Mas falando agora do borderline, que é o caso do Dahmer, né? O borderline é bonito falar, nossa, a pessoa tem uma ação muito forte no sistema límbico, ela sente tudo muito intensamente, as emoções são muito, muito intensas. Isso é bonito até o capítulo 2, porque quando a gente fala de sentimento, a gente fala de emoção, a gente não está falando só de carinho, de amizade, a gente não está falando só de emoções, de sentimentos bonitinhos. A gente está falando de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme. A gente está falando de sentimentos que são muito pesados também, que fazem parte da vida, que não podem ser reprimidos, que não podem ser ignorados, mas que quando, né, eles eclodem de uma forma muito exagerada, eles podem causar muitos estragos para a própria pessoa que sente e para quem está ao redor, né? Então, quem tem o transtorno de personalidade borderline está sempre com as emoções à flor da pele, está bem agora, no minuto seguinte já está completamente mudado, são pessoas que agridem muito verbalmente, podem agredir fisicamente também, podem quebrar objetos, essa oscilação de humor é muito grande, mas a oscilação não é só de humor, é uma oscilação geral, né? A questão da oscilação do humor acontece com os bipolares. No caso do borderline, tudo oscila, tudo é muito fluido. O borderline, o que caracteriza o borderline? O psicopata, o que o caracteriza é a falta de empatia, tá? O borderline, o que o caracteriza é uma personalidade fluida, é uma personalidade frágil, mal formada, né? Por isso que existe tanto medo a respeito do abandono, por isso que o olhar do outro é tão importante, por isso que o borderline é tão dependente do outro, por isso que ele tem tanto medo da rejeição, né? Sintomas do borderline, né? Eles costumam se cortar, muitas pessoas com esse transtorno tentam o suicídio, muitos acessos de raiva, muitas crises verbais, né? São personalidades muito, muito explosivas, né? E muito dependentes afetivamente falando. Então, não é brincadeira. O borderline, ele não está dentro de nenhuma estrutura. Tá? O bipolar é um psicótico. Ele está dentro do grupo dos psicóticos, né? Junto com os paranoicos, junto com os esquizofrênicos. O borderline não é nem neurótico, nem psicótico, nem perverso. Ele está entre os neuróticos e os psicóticos. É considerado, ele está no grupo dos inclassificáveis. A psicanálise chama o borderline chama o transtorno de personalidade borderline de psicose ordinária, né? Então, tem características da neurose, tem características da psicose. Então, alucina, delira. Se bem que um neurótico grave pode alucinar também, né? Mas para um borderline é mais fácil alucinar, delirar, mas ao mesmo tempo tem características da neurose histérica. Então, ele é um mix, né, entre a neurose, ele combina características da neurose histérica com características psicóticas, né? Mas, enfim, estou falando aqui do Dahmer, estou falando de psicose, de sociopatia, de borderline, transtorno de personalidade borderline, fazendo essas diferenciações psicanalíticas que eu considero muito importantes, né? A gente tem uma tendência de achar que
todo mal do mundo está no psicopata, e só o psicopata pode matar, normalmente mas assim, como eu falei, né, existem assassinos em série que não são psicopatas. Normalmente o assassino em série é psicopata, mas nem sempre. E a maioria dos psicopatas não mata, mas causa prejuízos, né? Mata de outras formas, mata simbolicamente, né? Mata a autoestima das pessoas, mata a dignidade das pessoas, né? Mas eu gostaria de falar aqui sobre uma questão muito inquietante, foi o que mais mexeu comigo enquanto eu via a série, né? Foi a questão do racismo, né? Eu não acho que o Dahmer fosse racista, tá? Eu acho que o Dahmer ele se aproveitou de uma sociedade racista para fazer o que ele fez, né? Ele atacou homens não brancos. Tirando os dois primeiros, ele atacou homens não brancos, quase todos negros, homens atléticos, muito bonitos, muito atraentes. Eu acredito, sinceramente, que o Dahmer realmente tivesse uma atração física, sexual, por homens negros. Porém, fica uma questão: ele foi morar num bairro negro, né? Ele era de uma cidade em que os negros viviam muito separados dos brancos. E aí eu me questiono, por que ele tinha que morar num bairro, num prédio negro? Tudo bem, ele tinha pouco dinheiro, até aí dá para entender, mas parece que é uma espécie de estratégia também, não só para conseguir atrair os homens que ele considerava mais atraentes, mas como uma forma de sair ileso também. O Dahmer, ele, antes de cometer, né, os assassinatos, ele já tinha agredido sexualmente um garoto e ele ficou livre, né? Na verdade, quando ele passou pelo julgamento por agressão sexual, ele já tinha começado os crimes, mas ninguém sabia disso ainda. E ele saiu impune. Ele fez 1 ano de regime semiaberto, trabalhava durante o dia, ia dormir na prisão, e o juiz foi muito complacente com ele, porque ele era um rapaz gentil, um rapaz educado, um rapaz branco, né? Então, já no final, nos últimos crimes, o Dahmer já nem tomava mais cuidado. Ele chegou a matar um vizinho dele, ele chegou a matar um rapaz que morava no mesmo prédio, né? Uma vizinha dele ligou para a polícia diversas vezes, porque ela sentiu um cheiro muito esquisito vindo do apartamento dele. E ela era sempre ignorada, né? A sobrinha e a filha dessa vizinha viram quando um rapaz muito jovem, um rapaz asiático, saiu do apartamento dele, né, praticamente nu, né, sangrando, e a polícia não considerou a fala daquelas mulheres. Devolveu a vítima para o seu agressor, porque a palavra de um homem branco vale muito. Então, é esse o questionamento, o maior questionamento que a série deixa para a gente. O Dahmer, eu acho que ele se aproveitou de uma sociedade altamente racista para poder cometer os crimes dele com mais tranquilidade. Ele teve um suporte social para poder cometer os crimes. Vamos pensar, ele atacava homens negros, gays e pobres. Numa época que a AIDS estava com tudo, muitas pessoas morriam por conta da AIDS, né? As pessoas desapareciam e aquilo parecia muito natural, muito normal para a sociedade. Então, me parece às vezes que o Dahmer ele é uma hipérbole, né? Ele é uma hipérbole monstruosa de uma sociedade adoecida. É como se ele representasse uma sociedade adoecida, mas de uma forma muito exagerada, obviamente. Quer dizer, o descaso da sociedade, o descaso da lei, o descaso da polícia facilitou muito a ação do Dahmer. O Dahmer não teria ido tão para frente se ele não tivesse toda uma sociedade fazendo vista grossa, se não tivesse uma polícia que ignorasse
as denúncias feitas pela vizinha. Né? Eu vou mostrar o trailer da série para vocês, para ver se vocês ficam instigados. Olha, gente, é uma série muito, muito, muito pesada, mas vale a pena. Vamos ver, vamos ver. Aqui. Compartilhar tela. Ainda não assisti a série, mas pelo que li sobre a série, foi sobre essa crítica da sociedade. Sim, Darling, eu acho que esse é o ponto mais importante, porque gente com transtorno de personalidade borderline, pessoas psicopatas, pessoas sociopatas, assassinos em série, essas pessoas sempre vão existir. Não são a maioria, mas elas causam estragos homéricos, elas valem por 1000 pessoas, né? Mas elas sempre vão existir. Né? Em qualquer sociedade, por mais avançada, por mais desenvolvida, por mais instruída, por mais civilizada que seja, em qualquer sociedade, essas pessoas vão existir. Né? Agora, o que incomoda é a doença coletiva, é a omissão coletiva. A existência destes monstros, eu vou colocar, tá, monstros entre aspas, tá? Porque eu não estou colocando no sentido de julgamento, vamos julgar o Dahmer. Não, ele era um cara muito perturbado, né? Não é no sentido de julgamento, monstro no sentido de ser uma pessoa capaz de fazer atrocidades. Essas pessoas sempre vão existir. Agora, o que é complicado é a sociedade, a justiça, a polícia ser conivente com esse tipo de situação. Não que as pessoas apoiassem o canibalismo, o estupro, os homicídios, não é isso, mas as pessoas simplesmente não se importavam.
Vamos pegar aqui. Tinha os refugiados que estavam extremamente frágeis psicologicamente e era uma presa fácil para eles. Sim, ele era um cara com baixa autoestima, né, Jefferson? Então ele já tinha que oferecer dinheiro para as pessoas irem para o apartamento dele. Ele já procurava pessoas que eram mais pobres, enfim, eram presas mais fáceis, realmente. A série visualmente é muito boa, a atuação é incrível. O primeiro episódio é terrível, você quase sente o cheiro de carne podre, né? Você sente aquele calor abafado, aquele sufocamento do apartamento do Dahmer, né? O que você acha das pessoas que o trataram como um superstar? Eu fiquei chocado nesse momento, depois de toda a barbaridade que ele fez, ele ter um fã-clube. Mas isso sempre existiu, não foi só em relação ao Jeffrey Dahmer, né? Todo assassino em série, né? Todo psicopata, todo psicopata ou borderline, enfim, que comete crimes em série tem um fã-clube. O Maníaco do Parque, aqui no Brasil, várias mulheres mandavam cartas para ele, né? Queriam ficar com ele, queriam casar, queriam namorá-lo, né? Um homem que estuprava e matava mulheres. Olha, existem algumas explicações. Por exemplo, muitas mulheres que têm o transtorno de personalidade borderline tendem a se encantar por homens psicopatas. Por quê? Porque a mulher borderline, a mulher e o homem também, o borderline tem medo do abandono. Então, a mulher borderline, quando se apaixona, quando se envolve com um psicopata que está preso, ela acha que aquele homem não vai abandoná-la, porque aquele homem precisa dela. Então, é uma forma de ter alguém para ela, né? É uma explicação possível. Mas existem outras explicações também. Existem pessoas que adorariam fazer o mesmo que o Dahmer fez, mas não têm coragem de fazer. Então, admiram alguém que é capaz de fazer. Sabe, quando uma pessoa é muito tímida, ela quer dizer umas verdades na cara dos outros, mas ela não tem coragem de dizer. Aí tem o amigo que fala tudo na cara e a pessoa vibra. Poxa, meu amigo falou tudo que eu queria falar, né? Ele rasgou o verbo, mais ou menos isso. Então, algumas pessoas têm uma potência violenta, têm uma potência assassina muito grande, mas não sabem como colocar em prática, né? Tem medo de colocar em prática. E na hora que encontram alguém que tem essa capacidade, acabam se encantando. É uma outra explicação bastante plausível também, né? Então, para mim, esse tipo, ele é bem pior, porque ele não tem coragem de fazer o mal, mas ele, na verdade, faria o mal se pudesse, né? Acho que algumas pessoas nem param para pensar, Jefferson. Acho que algumas pessoas, assim, ficam encantadas porque o cara é bonito, porque o cara, enfim, está numa situação de destaque. Algumas pessoas até relacionam a figura com um super-herói. Então, eu acho que entra um pouco de falta de cognição também por parte de algumas pessoas. Vamos ver. Ai, a Nádia, querida. Eu ainda não consegui terminar a série para achar muito pesada, mas recomendo muito o documentário também na Netflix. Eu cheguei a ver o documentário, eu não vi na íntegra, eu pulei algumas partes, mas pretendo ver na íntegra. E ele vai reforçando, né, tudo aquilo que a série ficcional mostra. Mas a ficção é a ficção, né? A ficção, ela. O interessante do documentário, porque ele dá algumas explicações. Essa questão do borderline mesmo vem com o documentário. Mas a série ficcional mexe com as nossas emoções. Jaqueline, muito bons pontos de vista. Acho que o ambiente circundante de quando ele era criança realmente não ajudou na formação dele como adulto. A gente tem que tomar cuidado para não ser muito taxativo em nada. Olha, ele é assim por causa do pai, ele é assim por causa da mãe, ele é assim por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que foi um conjunto de fatores. Ele já devia ter alguma tendência genética mesmo, o ambiente também não ajudou, né? O fato dele mexer com animais mortos, o pai estimulou ele a mexer com animais mortos na infância, acho que isso também funcionou como um gatilho. A primeira pessoa que ele matou, pelo que mostra na série, eu não sei se a série foi fiel nesse sentido, mas parece que foi uma coisa meio que acidental, né?
e o segundo crime já não foi acidental, mas ele fez assim num estado não tão consciente. Eu acho que ele passou por vários gatilhos, tá? Mas é importante ressaltar também, gente, que muitas pessoas são estupradas na infância, são maltratadas, são ignoradas, são espancadas e nem por isso se tornam um assassino em série, né? Por isso que não existe uma única explicação para justificar um quadro tão trágico como esse. Aqui, Jaqueline, há interesse dele em secar corpos de animais mortos, né? Muita gente faz isso e tudo bem, nenhum problema, não sai disso. Ele não matava, né, animais, ele já pegava animais mortos, mas isso pode ter servido como um gatilho, né? E tinha a questão da bebida também. Eu não vou dizer que a bebida funcione da mesma forma para todas as pessoas, mas no caso dele, ele já tinha um perfil bastante perturbado. A bebida também pode ter funcionado como um gatilho. Ele, inclusive, bebia para poder matar, né, para ter coragem. Uma coisa que é interessante aqui, boa noite, Zumira, seja muito bem-vinda. Uma coisa muito interessante, eu acho que eu já falei aqui, né? Se eu já falei, peço desculpas, vou repetir. O grande barato do Dahmer não era torturar as vítimas, fazer as vítimas sofrerem, né? Ele matava rápido até, ele não tinha esse perfil sádico que normalmente o psicopata, o serial killer psicopata tem. Quem viu a série Bom Dia, Verônica, eu só vi a primeira temporada, não vi a segunda, né? Mas na primeira temporada o perfil é bem sádico, né? E não é o caso do Dahmer, ele não fica torturando, ele mata de uma forma muito rápida, porque o grande barato dele não é ver a pessoa sofrer durante a morte, o grande barato dele é poder transar com pessoas inertes, ou pessoas que estão desacordadas, ou pessoas que estão mortas, porque ele não quer ser abandonado. E aí vem a questão do canibalismo, gente. Olha que coisa interessante. É horrível, mas ao mesmo tempo, olha que coisa interessante. Você comer uma pessoa é ter um pouco da pessoa dentro de você. Olha a necessidade de controle. Olha a necessidade que ele tinha de possuir as pessoas, né? Ele guardava crânios. Ele chegou a guardar a cabeça de uma das vítimas. Eu não sei se ele guardou mais de uma cabeça, mas pelo menos uma ele guardou. Mas ele guardou alguns crânios. Ele chegou a guardar genitais. Partes que ele gostava, partes do corpo que ele gostava, ele guardava, mas algumas ele consumia. Olha a necessidade que ele tinha, é tudo muito simbólico isso. Olha a necessidade que ele tinha de possuir aquelas pessoas. Eu acredito que o sentido de impunidade com a primeira vítima levou a que ele continuasse a matar, porque acreditava que não seria descoberto. Nossa, Nádia, muito, muito interessante isso. Porque a primeira vez é a mais difícil. O primeiro assassinato, o primeiro porre, o primeiro adultério, a primeira mentira, né? A primeira nota vermelha na escola, né? A primeira batida do carro, tudo. O primeiro é o mais fácil. Você bateu um carro, tirou uma nota vermelha, né? Traiu e o mundo não acabou, fica mais fácil fazer da segunda vez. Isso é até bem comum no caso de divórcio, né? Às vezes a pessoa fica 10 anos com um parceiro, separa, aí casa de novo, aí fica um ano com o segundo, aí fica 6 meses com o terceiro. Por quê? Porque aprendeu a fórmula, percebeu que é muito fácil, muito, muito bem citado, me analisando. Aqui, Darling. A primeira temporada de Bom Dia, Verônica, o sadismo é evidente total. Sim, tanto que eu nem vi a segunda temporada, porque eu achei a primeira temporada muito bem feita, cheguei a fazer live aqui no canal sobre a primeira temporada, mas confesso que não tive vontade de ver a segunda, porque é muito sadismo, é muita impunidade, é muito sadismo. O Dahmer, como eu falei para vocês, eu vi a pedido da Jaqueline, me analisando, é linda, e foi difícil, mas foi uma série bastante necessária para fazer reflexões. E é interessante porque é uma série baseada numa pessoa que existiu, então serve até como uma forma de estudo, serve como uma forma de reflexão. E aí eu vou aproveitar e falar um pouco sobre essa tendência, né, de séries de crime, séries de serial killer.
essas séries normalmente fazem muito sucesso. Pessoas capazes de ou matar em série, ou matar pessoas da família, como essas séries, elas fazem sucesso. E o que isso significa, gente? Por que esse tipo de produção, né, leva tanto público, atrai tanto público? Se vocês quiserem colocar respostas aqui no chat, eu agradeço. Se vocês quiserem arriscar algum tipo de resposta, eu agradeço. Por que vocês acham, né, que pessoas capazes de matar membros da família ou pessoas capazes de cometer assassinatos em série, né, chamam tanto público? Essas produções não edificantes. É engraçado, né? Porque são os extremos. Normalmente as pessoas gostam muito ou dos doramas, aquelas séries asiáticas, bem água com açúcar, o mundo é lindo, o mundo é florido, todo mundo é feliz. Ou as pessoas gostam de séries que mostram personalidades muito brutais. Parece que não existe muito um meio termo. Séries adultas, séries maduras, que fazem a gente refletir, que mostram as pessoas como elas são, como o Afterlife. Se bem que o Afterlife fez sucesso, né? O Amor e Anarquia, né? O Método Kominsky, o Merli, né? Por quê? Porque o Merli também fez sucesso, mas por que essas séries mais violentas ou essas séries mais água com açúcar, né, fazem mais sucesso? Né? O ser humano parece que tende aos extremos, ou é uma positividade exagerada, ou é o sinistro total. Jefferson, há uma intenção de saber como foi feito, de como o criminoso agiu. Sim, tem esse espírito investigativo, mas quem dá mais? Tá certo, Jefferson, concordo com você, mas quem dá mais? Vamos esquentar, vamos colocar mais água nesse feijão, né? Vamos engrossar esse caldo. Existe sim a curiosidade, existe a necessidade, o desejo de tentar, de compreender as intenções, o que existe na psique de uma pessoa assim, mas vamos ver, tem mais coisa. Pessoalmente, eu acho interessante tentar entender a mente, a história, o que leva uma pessoa a isso, mas no geral, acho que as pessoas veem como um escape da sua própria realidade. Ótimo, Nádia, de novo, beijinho. Sim, existe essa preocupação em tentar entender, em tentar compreender como funciona a psique de uma pessoa assim. No meu caso, isso é bem forte. Eu, com vontade ou não, eu faço esse tipo de análise, eu preciso fazer esse tipo de análise, isso faz parte do meu trabalho, né? Mas existe essa questão do escape da realidade. Então, ou a coisa melosa demais, ou a coisa brutal demais, porque a realidade não faz as pessoas decolarem, né? Aqui, e muitas pessoas também se identificam com o agressor. Concordo, gente. E essa identificação ela pode acontecer em muitos níveis. Eu acho que essa resposta é a mais certeira, Nádia. Assim, a maioria, assim, tem. As pessoas têm muita violência dentro delas, né? Mesmo aquelas pessoas aparentemente mais certinhas, mais boazinhas, todos nós temos muita violência dentro de nós. E o terror, séries, filmes sobre assassinos em série, exercem um processo catártico no ser humano. A gente faz uma catarse por meio desse tipo de personagem. Por isso que reforçando aquilo que eu já falei, por que tanta gente, né, gosta do Dahmer? Por quê? Porque, de certa forma, pessoas assim promovem um processo de catarse. Algumas pessoas gostariam de fazer o que ele fez, outras pessoas nem gostariam de fazer o que ele fez, mas admiram a capacidade de fazer. Não importa o que ele fez, se foi mal se não, ou se foi bom. Aí ele fez alguma coisa. E tem pessoas que são tão paralisadas, tem pessoas que são tão incapazes de fazer qualquer coisa, tem pessoas que têm dificuldade até para escolher um sanduíche no fast food. Então, para esse tipo de pessoa, encontrar um Dahmer é maravilhoso. Talvez a pessoa nem tenha vontade de matar, mas o simples fato dele fazer já o torna um herói, né? Então, esse tipo de personagem... No filme, precisamos falar sobre o Kevin, que é tirado de um livro maravilhoso, né, de um romance epistolar, né, de uma novela epistolar, né? O Kevin, no filme, fala sobre isso, né? Não lembro se ele fala sobre isso no livro, provavelmente fala também, não sei, não lembro,
faz muitos anos que eu li o livro, mas no filme, que eu já vi várias vezes, ele diz: as pessoas assistem notícias, programas sobre pessoas como eu. Né? Ninguém está ligando para o menino, para o aluno que ganhou a gincana de matemática, de geometria. As pessoas querem saber de pessoas como eu. Jaqueline. Eu acho que por ser chocante, inacreditável, no caso do Dahmer, ele parecia bem normal, bem camuflado, bem clássico. Ah, tem essa questão também. O Dahmer era bonito, era gentil. Inclusive, no documentário, um pastor que o atendeu, que falava com ele regularmente, uma vez por semana, que o batizou, o pastor comentou: nossa, mas ele tinha as mãos pequenas, né? As mãos dele são bem menores do que as minhas mãos, e essas mãos estrangularam tantas pessoas. E o pastor achou que, por uma fala, né, do Dahmer por pastor, o pastor achou que o Dahmer começou a entender o que era amizade por meio do pastor. Ele não tinha conseguido criar esse vínculo com ninguém antes. Porque a gente também é ensinado a amar. Né? A gente aprende a amar também. Porque essas séries retratam muito o que o indivíduo gostaria de fazer. E esses últimos 4 anos a gente viu muito disso. Ótimo, Darling. Perfeito. Enfim, gente, é uma série que vale a pena, tá? Ela é indigesta, né? Para quem é mais sensível, evite assisti-la à noite. Eu a assisti à noite, entendeu? Mas eu tenho a cabeça bem forte, eu não me deixo influenciar por esse tipo de coisa. Eu posso até me sentir mal, mas na hora que eu estou vendo, mas depois eu durmo. Mas quem for mais sensível, né, procure ver durante o dia, depois assista uma coisa mais leve. Se bem que quando a coisa marca o nosso inconsciente, marca o nosso inconsciente. Você pode ver um negócio às 9 da manhã, dormir às 11 da noite, se aquilo te impressionar mesmo, você vai sonhar com aquilo. Mas, assim, evitem assistir muito perto da hora de dormir. E eu, por exemplo, eu não conseguia maratonar a série, pegar 2, 3 episódios de uma vez. Para mim era indigesto, até mesmo porque os episódios são longos e são bem sombrios, né? Mas, assim, eu acho que vale a pena, principalmente para quem está enfranhado no mundo da psicanálise, da psicologia, né, da psiquiatria, eu acho que vale a pena. E vale ressaltar que a série, apesar de toda a brutalidade dela, a série tem um aspecto interessantíssimo. A trilha sonora. Gente, trilha sonora dos anos 90. Fiquei super emocionada com a trilha, quer dizer, aquele horror todo e aquela trilha simplesmente maravilhosa. Já que é interessante que ele não era agressivo com a família. Durante muito tempo ele mentiu para a avó e o pai, morrendo de medo de ser apanhado. Não, ele chamava a avó de vovó, né, Jaque? Então, assim, mais uma prova, né, de que ele não era psicopata. Tudo bem, ele podia fingir carinho pela avó, mas não parecia que ele fingia, parecia que ele gostava mesmo da avó dele. Aliás, como você disse, ele era gentil. O serial killer não tem assim um nariz torto, um olho no meio da testa. Qualquer um de nós pode ser. Isso que é fascinante e horripilante ao mesmo tempo. Gente, gostaria muito de agradecer a presença de todos. Vejam a série, vejam o documentário com as fitas, com as gravações. Tem uma outra série que eu comecei a assistir ontem que fala sobre a mente dos criminosos. O Dahmer também é citado nessa série. Comecei a ver, vi muito pouquinho, mas parece muito interessante. Profissionais da saúde mental falam sobre essa questão. O que acontece, né, para uma pessoa ser tão perturbada? Falam sobre essa interação entre meio ambiente e fatores genéticos. É bem interessante. Vamos ver, talvez seja por causa da trilha sonora que eu não queria assistir ainda, porque tem muita música que eu gosto nessa série. É muito estranho, né? Ouvir as músicas que a gente gosta naquele contexto horroroso. É como pegar a nossa sobremesa favorita e jogar no vaso sanitário, né? Mas vale a pena, vale a pena. Apesar de tudo, tem muita poesia na série. Pode parecer estranho, mas tem muita poesia. Oi, Marcos, você estava aí quietinho, meu querido. Que bom que você participou
Nádia, Jaqueline, que emoção vocês estarem aqui, né? Quer dizer, agora o De Olho no Streaming está internacional, né? Porque a Jaque e a Nádia são portuguesas, a Nádia está na Espanha, né? A Jaqueline está na Inglaterra, então nosso programa está ficando internacional, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pelos comentários, pela participação, muito obrigada, Marcos, Jefferson, Darling, muito obrigada a todos que participaram, tá? E no mês que vem, né, no próximo De Olho no Streaming, né, eu vou falar sobre a série Nada Ortodoxa, com o Jefferson, com o meu querido Jefferson. É uma série bem curtinha, está na Netflix, 4 episódios, vale muito a pena conferir. Um grande beijo. Ah, e agora, no dia 16 de novembro, tem Cine Tiozinho, tá? A Lagoa Azul. Eu e o meu querido amigo Rodrigo Oliva. Um beijo, gente.